O comando militar russo alterou o padrão de ataque na região de Donbass, estando agora a impulsionar cerca de 10 motociclos russos e vários veículos blindados em direção a Kramatorsk. Face à atual dinâmica do campo de batalha, onde a velocidade já não garante a sobrevivência, muitas destas unidades não conseguem alcançar a linha de trincheiras ucraniana. Em vez de depender exclusivamente de grandes colunas blindadas, as forças de Moscovo utilizam agora motociclos, pequenos grupos de infantaria e escassos veículos blindados para testar as defesas inimigas, detetar pontos fracos e abrir caminho para as vagas seguintes. Embora esta tática se apresente teoricamente mais rápida e flexível, os acontecimentos no terreno indicam que se pode estar a transformar numa nova armadilha para os atacantes. Os veículos blindados pesados são facilmente detectados a partir do ar, fazendo barulho, deixando rasto e movendo-se por rotas previamente estudadas pelo reconhecimento ucraniano. Uma vez em terreno aberto, as minas abrandam o veículo da frente, a artilharia atinge a estrada na retaguarda e os drones de visualização na primeira pessoa, conhecidos como FPV, atacam os pontos fracos superiores. Para contornar esta vulnerabilidade sob a pressão dos drones, Moscovo recorre aos motociclos por serem mais pequenos, velozes e capazes de progredir por terrenos acidentados, caminhos florestais ou passagens estreitas. Esta velocidade confere ao soldado uma breve oportunidade de cruzar o espaço mais perigoso antes de uma reação total do fogo ucraniano. Contudo, a vantagem revela-se extremamente frágil face à total ausência de blindagem. O confronto nos arredores de Kramatorsk demonstra como a Ucrânia está a transformar a área de Sloviansk e Kramatorsk num teste brutal para as táticas de assalto russas. A utilização de motociclos não reflete confiança, mas sim a dificuldade crescente em proteger o movimento blindado tradicional. Quando os veículos são detetados, a infantaria monitorizada e os motociclos caçados antes de atingirem o objetivo, a eficácia do avanço fica comprometida. O nódulo central da questão reside em perceber como as forças russas planeiam romper uma cintura fortificada quando o espaço aéreo acima das rotas de aproximação já foi totalmente integrado no sistema defensivo da Ucrânia. O núcleo dos acontecimentos em torno de Kramatorsk assenta agora num modelo de assalto híbrido, que combina a velocidade dos motociclos com o apoio de fogo dos veículos blindados. Nesta estrutura operacional, os motociclos avançam na primeira linha com o objetivo de abrir caminho, cruzar o terreno aberto e forçar os defensores ucranianos a revelar as suas posições de tiro. Logo atrás, segue um grupo menor de veículos blindados, destinados a fornecer suporte com armamento pesado ou a transportar mais tropas caso surja uma ruptura na linha defensiva. Este sistema teórico de flexibilidade colide diretamente com problemas de coordenação mecânica e temporal, uma vez que os motociclos aceleram rapidamente e mudam de direção com facilidade, enquanto as máquinas pesadas demoram mais tempo a ajustar-se e dependem de rotas fixas. À medida que o elemento frontal avança, a distância entre as duas secções da força russa aumenta substancialmente, dividindo a formação original em dois grupos isolados que se movem a ritmos diferentes. Esta separação torna-se crítica com a intervenção dos drones FPV ucranianos, que monitorizam os padrões de movimento a partir do ar. As equipas de operadores ucranianos acompanham a rota e identificam a direção através dos motociclos da frente, avaliando a profundidade do ataque pelos condutores da retaguarda. Qualquer alteração de velocidade devido a solo danificado ou desvio em torno de uma cratera de mina altera o espaçamento da formação e torna todo o movimento previsível em poucos segundos, permitindo que a defesa lance os drones diretamente contra o corredor de avanço. A perda de controle sobre a rota de aproximação expõe graves vulnerabilidades no modelo híbrido sempre que ocorre uma interrupção física. Se um veículo blindado é atingido na frente de uma rota estreita, as unidades que o seguem
ficam sem espaço para manobrar, agrupando-se ou tentando inverter a marcha sob observação constante. Simultaneamente, os motociclos que já ultrapassaram esse ponto ficam completamente isolados do apoio de fogo na retaguarda, incapazes de recuar ou de esperar sem se tornarem alvos fáceis. Os condutores de motociclos não possuem proteção contra estilhaços, explosões ou tiros de espingarda, o que significa que o impacto de uma única mina ou drone compromete a integridade de todo o grupo de assalto. Diante do estresse do combate, a linha de avanço fragmenta-se em reações individuais desorganizadas, fornecendo dados adicionais aos operadores de drones ucranianos sobre as debilidades da força atacante. A análise detalhada da progressão no terreno revela que o contato inicial neste setor de Donbass ocorre muito antes de as forças russas atingirem a linha de trincheiras. O campo de batalha estende-se agora às rotas de aproximação, onde as equipas de drones FPV ucranianas monitorizam continuamente os eixos logísticos e os pontos de passagem, convertendo setores específicos em zonas de destruição preparadas, semelhantes ao que se verifica na área de Chaziv Yar. Os operadores ucranianos focam os ataques aéreos em secções vulneráveis dos veículos blindados, tais como o compartimento do motor, as lagartas, a secção traseira e a superfície superior. No caso dos grupos de motociclos, a destruição do veículo que lidera a formação ou da unidade equipada com sistemas de interferência eletrônica elimina o escudo contra os drones, quebrando o ritmo de avanço e isolando os restantes militares. Esta fragmentação tática resulta frequentemente no abandono dos motociclos e na dispersão da infantaria em direção às linhas de árvores mais próximas, locais que oferecem apenas ocultação temporária face à monitorização aérea persistente. A introdução de grupos de socorro russos, compostos por tanques ou veículos blindados de transporte de pessoal, enviados para evacuar sobreviventes ou manter a pressão, expande o perímetro do impasse, atraindo estes novos meios pesados para as mesmas rotas previamente mapeadas e batidas por fogo. A jusante destes confrontos locais, os assaltos com motociclos inserem-se numa campanha de pressão alargada que visa testar e desgastar a cintura fortificada ucraniana na região ocidental de Donetsk, constituída pelas cidades de Sloviansk, Kramatorsk, Druzhkivka e Kostiantynivka. As forças russas operam em múltiplos eixos convergentes, progredindo a partir do nordeste ao longo do rio Siversky Donets e do sudeste, através do corredor rodoviário entre Sloviansk e Bakhmut, com o intuito de forçar a dispersão dos recursos de artilharia e das equipas de drones da Ucrânia. Perante a transição das condições sazonais, caracterizada pelo crescimento da vegetação e pela ocorrência de instabilidade meteorológica, como chuva e nevoeiro, as unidades russas tentam utilizar a redução da visibilidade para aproximar pequenos grupos de infantaria e motociclos sem detecção imediata. Contudo, a canalização obrigatória dos movimentos por estradas, caminhos florestais e pontes permite à defesa ucraniana manter a eficácia do sistema defensivo integrado. O desfecho destes combates em Donbass demonstrará se a transição para métodos assentes na velocidade e na dispersão conseguirá superar as linhas fortificadas, ou se resultará num aumento de alvos vulneráveis expostos à observação e ao fogo aéreo. Se considera este tipo de análise militar detalhada útil para compreender a evolução das táticas no terreno, convidamo-lo a subscrever o canal, a deixar o seu voto de preferência e a partilhar os seus comentários sobre os desenvolvimentos operacionais em Donbass.